está diretamente ligada com o teatro paulista, com o teatro brasileiro e com o jornalismo. A Malu Barçanelli está aqui na nossa fileira VIP hoje para falar um pouquinho da trajetória dela, contar para os nossos espectadores como é que é a rotina de quem vive intensamente a cultura brasileira. Será que a gente pode definir assim, Malu? Talvez. Não sei, a gente tenta acompanhar ao máximo, né? Apesar da correria, a gente tenta estar ali dentro, né? Sempre assistir as coisas, circular, conversar com as pessoas, porque é importante perceber como que tudo acontece, né? E tá dentro, apesar da rotina bem corrida do jornal, a gente tenta o máximo possível ir assistir. Você está há quantos anos ativamente na profissão? 10 na profissão. Na Folha eu tô há pouco mais de 8, quase sempre cobrindo cultura e quase sempre cobrindo teatro. Então já há um tempo nessa área. Em média, quantas peças você assiste e quantas matérias você escreve, Malu? Olha, por semana? Por semana eu tento ver pelo menos umas 3 peças. E claro, varia da semana um pouco, às vezes tem mais, às vezes tem menos. O volume de matérias depende também do tamanho de cada matéria, né? Mas geralmente a gente faz uma capa, mais umas 2 matérias por semana. Mas claro, depende do investimento, né? Uma matéria que dá mais trabalho, você concentra mais e acaba não fazendo um volume tão grande, mas aquela matéria exige mais, então você passa mais tempo naquela apuração, naquele texto. Mas geralmente, digamos que umas 3 matérias, sendo uma capa e outras 2 menores. E você sempre quis cultura? Ou não. A cultura que te chamou? Foi meio ao acaso, assim. Na verdade, eu não sabia que eu queria jornalismo. Eu entrei, talvez por ser uma área mais abrangente, então eu fui ver o que era. E acabei entrando aos poucos, foi muito por acaso, assim, também. Quando eu entrei na Folha, eles precisavam de alguém para fazer teatro, eu acabei entrando e falando, ok, eu faço. Eu já gostava um pouco da área, mas não sabia que era aquilo que eu queria fazer e fui tomando gosto e fiquei. E não tem aquela preferência, né, Malu? Pelo musical, ou pelo drama, ou pela comédia? Não, acho que jornalista cultural tem que estar... Tem que acompanhar tudo, não tem como. Claro, existem gostos pessoais, né? Você sabe que o trabalho daquele artista me atrai mais, mas aí você tem que saber dividir também que isso é o meu gosto, não é necessariamente o que é jornalisticamente mais interessante. Então o leitor tá... Claro, tá interessado. Então tem que ter uma abrangência mesmo, porque para você ter uma diversidade, você entender da área, você tem que ir assistir a tudo, todo tipo de trabalho, né? Do grande musical ao teatro de grupo mais alternativo e entender também as características de cada produção, porque é muito diferente, né? Apesar de ter artistas que circulam por essas áreas, você vai de um para outro, a estrutura é completamente outra, o mercado é outro, né? Então tem que ter esse balanço assim para entender o todo. E você sente essa necessidade de assistir o espetáculo de repente 2, 3 vezes? Ou o teu tempo não te permite isso? É bem difícil. Acho que depende muito do que eu preciso fazer, né? O que acontece muito é eu assistir a um ensaio, então eu já tenho uma noção. Também ensaio por conta de espaço, por conta de tempo, você vê nas mais diversas condições possíveis, né? Às vezes você vê um ensaio muito pronto, faltando detalhes, então é basicamente um espetáculo pronto, e às vezes você vê um trechinho ou alguma coisa muito crua, sem cenário, sem figurino. Então também, geralmente eu tenho esse caminho, né, de assistir ao ensaio, então eu já tenho uma noção e depois assisto ao espetáculo pronto. Dificilmente eu consigo ver 2 vezes. Às vezes sim, dependendo do que eu preciso, ou sei lá, se eu gostei demais, eu quero muito ver, mas é difícil eu conseguir ver 2 vezes. Até porque tem 2 motivos, né? Um, porque as temporadas são muito curtas. É demais. E outra, porque o tempo também é restrito e você tem um leque muito grande de opções, né? Demais. Hoje, se você for pensar nos meses mais cheios, às vezes você tem 200 peças em cartaz ao mesmo tempo, na mesma semana. É impossível conseguir ver tudo. Né? Tem coisa que fica de fora, não tem como.
E como é que você faz a sua análise, a sua seleção? Essa peça, chegou lá o release, essa peça a gente vai divulgar, essa não... Tem alguns critérios? Acho que é muito um feeling da semana, né? Você perceber naquela semana o que tem, o que você acha mais relevante, seja pela trajetória, seja pela temática. E eventualmente numa semana mais cheia eu analiso se eu consigo juntar as coisas, ou se eu consigo ver uma tendência ali de temático, de fórmula, porque de repente você consegue acoplar mais gente, porque o espaço é curto, né? Hoje em dia, se você for olhar o tamanho dos cadernos, né, na época que eu entrei, eles tinham pelo menos o dobro do tamanho, né? Então é muito curto o espaço. Para você abarcar tudo, e também eu sou uma pessoa só, é complicado. Então às vezes eu tento, se está uma semana muito cheia, eu olho e falo, olha, tem uma tendência aqui, por exemplo, há algumas semanas eu olhei e falei, olha, tem uma coisa muito de reverberando esse clima político, das eleições. Então eu acho que a gente tentar não só ficar na agenda, mas discutir o que está se falando, né? Então eu peguei e juntei várias peças. Dessa forma você consegue pegar um volume maior de trabalhos, colocar ali e também colocar uma discussão um pouco diferente, fora do que seria só falar do trabalho em si, né? Mas ir para uma discussão de como o teatro está reverberando, porque o teatro é muito reativo à realidade, sim, né? Das artes, acho que que mais reverbera o atual, né? Então essa análise eu tento ver, assim, né, de como o atual tá reverberando e eventualmente juntar as coisas para conseguir abarcar tudo e não deixar tanta gente de fora também, né? Porque é muito, muito difícil você conseguir colocar todo mundo ali. Eu sei que é complicado, é uma área que depende muito, né, de divulgação então a gente vê como equilibrar isso. E a gente sabe o quanto a divulgação do teatro é importante, a Malu tá aqui e pode falar também, né, que a gente é muito procurada. Seu telefone toca demais? Telefone, WhatsApp, e-mail, Facebook, tudo. As pessoas implorando para que dê um espaço. E é isso, a gente tenta de alguma maneira, né? Eles entendem também, sabem que não é difícil, que é um espaço difícil, que é muito concorrido. E ainda que a gente é um espaço ainda, né? Porque hoje em dia os espaços de jornal foram cada vez mais acabando, os cadernos foram acabando, as revistas foram acabando, né? Então não tem muita opção, mas é direto. O tempo inteiro. Malu, o que você projeta para o futuro? Continuar divulgando, escrevendo matérias, acompanhando espetáculos, enfim, tendo essa vida intensa voltada mais para o teatro ou não? Quais são os planos? Eu tenho a intenção de continuar, talvez pensar em fórmulas um pouco diferentes até, né, para tentar caminhos novos, né? A gente sabe uma coisa mais sempre se reinventando. Exatamente, talvez uma coisa mais analítica, pensar por outros caminhos, menos de talvez divulgação de agenda, mas mais uma coisa de pensamento crítico, mas ainda é uma coisa que eu estou engatinhando, não sei o que vai dar. Porque a gente tem um pouco de insegurança, né, jornalista? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, total, né? E muitas pessoas falam de ter um plano B. Eu conversei recentemente com o Sérgio Rover e ele, assim como a gente, era jornalista e acabou enveredando por essa fase de fazer, né, escrever peças de teatro, enfim, enveredar um pouco para documentário e tal. Isso é uma coisa que te apetece, não? Olha, eu nunca pensei em escrever peças, assim. Sempre pensei em trabalhar talvez uma coisa mais de pensamento crítico, analítico, de estudos, né? Não que isso dê muito dinheiro, mas acho que são caminhos, assim, de produção de conteúdo, né, para instituições ou, né, para trabalhos, mas assim, de pesquisa também. Acho que uma coisa que eu gosto de fazer, trabalho de pesquisa, mexer em documentação. E teatro é uma área que, infelizmente, o banco de dados, né, informação histórica fica muito perdida.
Então você vai realmente pesquisar, porque é efêmero, né? E o material se perde muitas vezes. Então isso é um trabalho também que eu gosto bastante de fazer. Imagino que é uma coisa que eu consiga aqui ali. Já fiz muito pouco, mas acho que também é um caminho. Não, claro que vai ser uma grande carreira, mas acho que são coisas aqui e ali que a gente pode ir fazendo. E pesquisa para livro, às vezes são coisas interessantes também, né? E busca-se muito jornalista para pesquisa de livro, né? Sim. Então também é uma coisa que eu já fiz e acho que é legal de trilhar também, uma opção. A Malu é jurada do Prêmio Shell. Como é que funciona, Malu? A escolha dos espetáculos, a escolha dos diretores, dos produtores, enfim. O Shell tem algumas regras. Primeiro, como tem o Shell Rio e o Shell São Paulo, então, no caso do Shell São Paulo, o espetáculo tem que ter estreado aqui, tem que ter cumprido pelo menos 20 apresentações. E a partir de então, bom, a gente se conversa, somos 5 jurados, analisa o que poderia, o que teria critérios de indicação e o que foi destaque naquele semestre. A gente se reúne no fim do semestre e discute, bom, a gente vota, são horas, são reuniões que duram horas e a gente vai discutindo toda a produção e o que se encaixa naquele semestre, né, dentro das regras. E a gente volta e indica, cada semestre a gente indica geralmente 2 por categoria. E, bom, aí na premiação essas 2 listas se juntam e a gente escolhe um vencedor. Mas geralmente são esses critérios, a gente tenta equilibrar um pouco também, né, não ficar, o espetáculo tá com categorias demais, a gente tenta dar uma balanceada nisso. Mas geralmente são reuniões entre os jurados que duram várias horas de discussão. E deve ser difícil, né? Muito. É muito difícil. Porque a gente tem um leque muito grande de montagens de espetáculos em cartaz e... É muito difícil. Tem muita coisa de qualidade. Tem muita coisa e realmente a gente chega a um impasse muitas vezes. E claro, há discordâncias, né? O que eu acho que merece mais, de repente outro colega tem uma opção mais por outro, então sempre... Mas a gente tenta chegar a um denominador comum, né? Tenta ver o histórico também da pessoa, né? Mas é complicado. Acaba tendo um pouco de subjetividade, não tem como, né? Nessa hora de decidir. Mas é um prêmio muito bacana, que segue aí já tem mais de 30 anos. É muito legal. Com certeza. Então, e é bom, né, poder, é uma área tão requisitada, né, de auxílio, de premiação, é bom você poder fornecer alguém, né, nem que seja às vezes uma indicação para alguém que está começando, já impulsiona muito, já é alguma coisa que a pessoa consegue levar e já auxiliar na carreira, né? O fato de ter sido indicado só já ajuda muitas vezes. Mas claro que é bom ganhar, né? Malu, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para quem está começando na carreira. As pessoas às vezes me perguntam, eu tô com vontade de fazer jornalismo. Falo, gente, tem que escolher outra profissão. É muito sacrificada. Tem o lado bom, o lado prazeroso, mas é uma profissão de muita abnegação. Você abre mão de muitas coisas, né? Eu acho que como muita gente comecei um pouco sem norte, assim, né? Cheguei... e eu acho que foi bom fazer jornalismo por ser uma coisa abrangente, que eu fui descobrindo os meus caminhos, né? Mas eu acho que o mais interessante é você se informar e se formar das mais diversas maneiras possíveis. Então, faça cursos, aprenda outras áreas, porque quando você realmente chegar à redação, né, se for trabalhar mesmo, é muito, muito trabalho. Se tiver um apoio externo, se tiver já uma bagagem de todas aquelas informações, isso te ajuda muito, né? Então eu acho que me ajudou muito eu ter vagado por vários lugares e estudado, mesmo dentro da faculdade, feito cadeiras diferentes,
e trilhado um caminho mais amplo, assim, isso foi me ajudando muito ao longo da carreira. E realmente eu acho que tem que ter uma cara de pau também, né? Eu era muito, muito tímida e acabei aprendendo, você tem que ter cara de pau e ir atrás e perguntar e se informar. Eu acho que é muito isso, você tem que ter um jogo de cintura, né? Com certeza. E isso te auxilia, assim, não só na produção de matérias, mas dentro da empresa também, né? Você conseguir trilhar seu caminho ali, entender todo esse jogo de cintura é importante, assim. Então, hoje a Malu não escolheria outra profissão? eu acho que não. Apesar de ser uma profissão em crise, apesar de ter muitas dificuldades, assim, eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Que bom. Eu também não. Malu, obrigada, viu? Eu que agradeço. Por ter conversado com a gente. Parabéns pela sua trajetória, por todos os projetos que você já se engajou e tem feito aí na Folha de São Paulo, enfim. Sucesso pra você. Obrigada. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!